Muito bem. Vamos então estudar a lição 3 de 2013, primeiro trimestre, né? Discipulado e oração. E estou aqui filmando aqui na minha casa. Um passarinho aí que não está gostando muito, né? E ele tem um ninho aqui em cima, né? Mas eu ainda tenho que filmar mais um outro trecho. Queridos, vamos fazer uma oração? Santíssimo e poderoso Deus que estás nos céus, ensina-nos a orar e orar mais, para que possamos ter mais intimidade contigo, que possamos ter mais poder. Pastor Siegfried Hoffmann dizia, ele tem razão, nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nós precisamos orar mais. Ensina-nos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa lição faça diferença em todos nós. Amém. Vamos ler aqui. Como Jesus orava aqui. Jesus orou pela unidade. João 17, 20 e 21. Escutem bem. Não rogo somente por estes, ou seja, os discípulos ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, ou seja, todos os outros, nós, eu, inclusive você, todos nós. Por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, assim como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou pela unidade, né? Unidade. É muito importante. Imaginem se o céu iria cometer o seguinte erro, né? De derramar o poder do Espírito Santo sobre uma igreja desunida. Esta igreja desunida teria o mesmo poder que tiveram os apóstolos de pregar em todo mundo, etc. Dando um mau testemunho, porque chamaria a atenção de todo mundo, teria poder, né? Chamaria a atenção de todo mundo às brigas entre si. Então, depois da pregação, eu já vi coisa parecida com isso. Pregação, estão discutindo ali, não, porque o meu time, porque o teu time, estavam discutindo futebol e estavam bravos uns com os outros. Nós só pregaremos, só teremos o poder do Espírito Santo quando estivermos unidos uns com os outros. Unidos. E falta, ainda falta. Fazer tudo com oração. Todos nós deveríamos ter um plano de oração. Mas não aquele plano básico. Existe o tal do que eu chamo de plano básico, que é a oração rotineira de sempre, não é? Então, de manhã no café, antes de tomar o café, o de jejum, né? Café nem tomamos. Antes de jejum, aquela oração: Senhor Deus, abençoe o nosso alimento, muito obrigado por ele, amém. Antes do almoço e antes da janta. E deu. De vez em quando uma outra oração, né? Não é assim que teremos poder do alto. Não, assim nunca. Isto é muito pouco. Isto não é andar com Deus como fazia Enoque. Eu quero dar meu pequeno testemunho aqui. Tenho um planinho de oração. É muito simples. Todas as manhãs às 5h30 o despertador me acorda. O celular está do lado do travesseiro ali. Ele toca, eu já desligo ele e faço a minha oração. Tempos atrás eu tinha posto para as 4 da madrugada. Mas neste horário eu descobri que eu estou com muito sono. E aí eu pegava no sono durante a oração várias vezes. Não era bom. Cada um tem que ter seu plano, não é? E depois, das 5h30, às vezes eu não adormeço mais. Eu faço minha oração de joelhos e daí eu me deito de novo. E às vezes não adormeço mais. Até levantar, eu continuo orando deitado. Orando com Deus, falando com Deus. Falando sobre as coisas bíblicas, principalmente eu gosto muito de falar com Deus sobre os capítulos bíblicos que eu tinha lido no dia anterior, né? Então, fico dialogando com Deus sobre isso. É muito bom, isso faz um bem. Durante o dia eu faço várias orações, a qualquer momento.
além daquelas rotineiras das refeições, né? E quando eu não estou concentrado no meu trabalho profissional, ou em alguma atividade que me exige minha concentração, muitas vezes eu me acho orando, caminhando na rua, fazendo meu exercício físico, etc. Tal, conversando com Deus. Isso já é normal. Você não faz ideia como isso é bom. Enoque fazia assim. Enoque. Não é? Então, nós devemos orar mais. Orar muito mais para aprender mais. Nossas orações são muito egoístas. Sabe, nossas orações em geral têm dois motivos. Às vezes na igreja mesmo. Os dois motivos de sempre. Os pedidos e os agradecimentos. E não passa disso. Nossa oração terá poder se ela for intercessora. Se ela tiver interesse por outros. Se nós tivermos algumas pessoas que nós queremos levar a Cristo e nós oramos por aquelas pessoas. Nós oramos pela igreja, pelos projetos da igreja, pela Novo Tempo, pelos pastores, pelas autoridades. Tem tanto assunto além de pedidos e agradecimentos. Não é? Daniel fez uma oração intercessora. E olha como ele orou. Ele, não consta que Daniel fosse um pecador, um grande pecador. Daniel nasceu em pecado, né? E talvez tivesse um que outro pecado. Mas ele se incluiu como um dos principais culpados por causa do fracasso da nação. A vergonha que eles passaram. E pediu que Deus providenciasse. E sabe o que aconteceu? Daniel não concluiu a sua oração. Foi interrompido. Deus mandou uma resposta à sua oração, à explicação dos 2.300 anos. Esta é a oração. Vamos estudar a oração de Daniel, não é? Daniel capítulo 9. Então pensa o seguinte, pensa numa seguinte situação. Vamos imaginar numa empresa. Eu sou professor de administração, então para mim serve fácil imaginar empresas, não é? Então te imagine lá, uma empresa que tem vários empregados, mas nós vamos tratar de 2 empregados. Eles têm um chefe. Um dos empregados dificilmente fala com o chefe. Ele se isola do chefe. Ele faz as suas coisas meio assim, isoladamente. Mas é um bom empregado, trabalha bem, etc. E o outro empregado se comunica muito com o chefe, né? Telefona para o chefe, manda e-mails, conversa com o chefe. Está sempre sintonizado com o chefe. Qual será o primeiro a ser promovido? Qual deles crescerá mais na empresa? Claro que é o que mais se comunica. O chefe conhece ele bem. Um dia desses precisa de alguma coisa, mas quem que eu conheço aqui dentro da empresa bem para aquele cargo bom que surgiu agora aí? É o meu amigo. O outro não é tão amigo assim. E os dois estão na mesma posição. Assim é com Deus. Nós devemos orar mais, nós devemos nos tornar mais íntimos com Deus. Hoje é tempo de oração, né? Jesus, por exemplo, Jesus orava de madrugada, orava muito o tempo todo, né? Orava antes de grandes decisões, quando ele foi escolher os discípulos, os apóstolos. Ele foi e orou a noite toda para escolher bem, não é? Como que orava Enoque? Enoque, por exemplo, também, quando ele estava com 70 anos, foi isso, né? Teve um filho, ele sentiu a responsabilidade. Sentiu a responsabilidade e passou a andar com Deus. Sentiu a responsabilidade de educar aquele filho. Ele não podia perder aquele filho, não é? Enoque andou 300 anos com Deus. E foi tão íntimo com Deus que ele foi promovido. Enoque foi promovido. Foi levado vivo ao céu. Procuraram ele por tudo, não acharam mais. E a Bíblia diz que ele foi levado vivo ao céu. Então foi, né? Nós não devemos fazer orações repetitivas, são rezas. Repetir, repetir, repetir. Porque Deus não é desculpa a expressão. Deus não é bobo. Ele, inclusive, já sabe, antes que nós venhamos a pedir, o que nós vamos pedir. Então, a rigor,
para Ele estar informado, nós não precisávamos orar. A oração não é para mover a Deus, é para nós nos ligarmos a Ele. Ele já sabe todas as coisas. Mas nós conversamos com Ele como Ele não soubesse, para que nós tenhamos intimidade com Ele. Ele já nos conhece de alto a baixo, de todos os lados, nosso caráter, enfim, conhece inclusive o nosso futuro. Mas nós precisamos estar ligados com Ele, nós precisamos estar unidos entre nós. E quanto mais nós estivermos ligados com Deus, mais parecidos nós nos tornaremos com Ele. Né? Então não adianta nada fazer uma oração por ano, por exemplo, Senhor Deus, me salva, não me deixa perder. Mas nós não somos amigos dele, não somos amigos do chefe, não nos relacionamos com o chefe. Né? E não fazer orações longas em público. Orações em público tem que ser orações curtas. Mas orações particulares pode ter o comprimento, o tempo que quiser. E são gostosas, não é? Jesus orava pelos outros. Jesus fazia muita oração de intercessão, né? Orava pela unidade, pelo poder, pelo dom do Espírito Santo, pela salvação dos outros. Né? Porque essa foi a sua missão. Jesus orava para que ele cumprisse bem a sua missão. Os pioneiros, eles oravam, eles buscavam, os pioneiros, os apóstolos, né? Os pioneiros no tempo de Jesus, eles oravam pela igreja, para que Deus resolvesse os problemas, para que Deus os protegesse, para que a sua missão fosse exitosa. Né? A oração uniu e cumpriu a missão. De onde lhes veio a capacidade para fazer o que fizerem, para aqueles poucos que começaram a igreja? Porque eles ficaram uns 10 dias em oração no templo, no lugar no cenáculo, no templo. Né? Ficaram uns 10 dias em oração e tornaram-se unidos. Eram em torno de 70 pessoas. Né? E então o Espírito Santo foi para eles e lhes deu poder, quando estavam unidos. Um dos motivos da nossa oração é a unidade, mas nós devemos colaborar. A oração boba, tem orações bobas. A oração boba é aquela que a gente faz, falando com Deus, etc. Pode-se fazer bons pedidos, pode-se fazer boas intercessões, etc. Mas nós não fazemos nada. E aí nós tornamos Deus nosso empregado. Mas né? A gente não faz absolutamente nada. Não dá um estudo bíblico, não... Eu decidi fazer o trabalho do Ministério da Escola Sabatina aqui. Né? Mas não, também não é só isso que eu faço. Mas alguma coisa cada um de nós tem que fazer. A oração só faz sentido se você também trabalha. Né? A oração sem fazer alguma coisa é estéril. Ela não vinga, não resulta, não produz. Né? Então, orar e trabalhar, essa é a dupla vencedora. Sejamos nós aqueles que oram e trabalham. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Santíssimo Senhor Deus, abençoa-nos, ensina-nos a orar, ensina-nos a unir a oração com o trabalho, para que tenhamos o poder e sejamos unidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.